Graça e paz, amados, tudo bem com vocês? Bom, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Este é o encontro com a Palavra de Deus em família. E nós estamos meditando nessas 2 últimas semanas e hoje continuamos com este tema que é a salvação. Nós já abordamos o significado e também que ele é um processo de 3 etapas. Começou com a justificação e agora estamos num processo de santificação e culmina com a glorificação. No reino de Deus, na nossa ressurreição ou no arrebatamento da igreja de Jesus Cristo. Portanto, hoje o nosso tema é santificação. Amados, agora que nós somos justificados pelo sangue de Jesus Cristo, por seu sacrifício substitutivo pelo nosso pecado, e tivemos então o nosso velho homem, a nossa velha natureza humana, sepultada, simbolicamente sepultada com Cristo Jesus pelo batismo. Nós tivemos então os nossos pecados passados, todos eles perdoados pela fé no Filho de Deus e em sua obra redentora. Então nós iniciamos esse processo de santificação. A palavra santo significa separado. Separado do mundo, separado do pecado, não separado para viver longe do mundo, mas separado para Deus, para viver no mundo como um filho de Deus. É isso que nós veremos nesse nosso devocional de hoje. Separados para sermos usados pelo Pai, usados como um representante do reino de Deus para a salvação de todos aqueles que foram escolhidos pelo Pai desde a fundação do mundo. Amado, Jesus orou ao Pai lá no Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 15, e ele disse assim: não peço que os tires do mundo. Jesus falando ao Pai: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Amados, vamos orar antes de iniciarmos o nosso estudo? Senhor Deus, Pai, nós estaremos agora meditando na Tua Palavra, Senhor. Que o Teu Santo Espírito nos ajude a compreender a Tua Palavra, nos ajude, Paizinho, a entendermos se já fomos justificados, se realmente temos fé no nome do Senhor Jesus Cristo, e que a Tua Palavra nos ajude neste processo, então, agora, de santificação, para que, então, nós possamos receber, Paizinho, a recompensa, que é a glorificação no futuro. Pai, eis aqui todos estes amados, Senhor, que vão dedicar um tempo agora para Te ouvir, e que o coração esteja totalmente voltado e sincero diante do Senhor. Que nenhuma distração venha nos desviar do aprendizado da Tua Palavra e daquilo que o Senhor já tem preparado para o coração de cada um deles. Abençoa-os no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, neste devocional, então, nós tomaremos como base o livro de Romanos, a carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Jesus Cristo que estava em Roma, naquele tempo. Nós vamos ler o capítulo 6 desta carta de Romanos, do versículo 1 até o versículo 19. E aí eu vou, na medida em que nós formos lendo, eu vou fazendo os comentários para ajudá-los na compreensão. Romanos capítulo 6, versos 1 a 19.
Para facilitar, eu deixei aqui no descritivo do vídeo todos os textos bíblicos que serão citados neste devocional, neste estudo de hoje. Versículo 1 diz assim: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Interessante, amados, como o apóstolo Paulo começa esse capítulo 6, que é uma sequência, é uma pergunta retórica. Uma pergunta que não cabe uma resposta, porque ele já havia dito ali no capítulo 5, ele termina este capítulo, falando sobre como, por meio de um único pecado de Adão e Eva, um ato de desobediência a Deus, todos os seres humanos foram condenados. Mas pela obediência de Jesus Cristo, de um único homem, Deus e homem, e por sua graça, ao morrer em nosso lugar, como eu citei no início do nosso estudo, para pagamento dos nossos pecados, nos tornamos justos, justificados e salvos. Aqui Paulo pergunta: já que Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados, podemos continuar pecando? E aí então ele vai responder no versículo 2: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele, morremos para o pecado? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Amados, quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós entendemos a nossa desobediência a ela, porque a palavra ela é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula. E ela é capaz, ela é apta para discernir o pensamento e os propósitos do nosso coração, conforme está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Então, quando nós lemos a palavra e entendemos a nossa desobediência a ela, nós temos uma revelação do Espírito Santo de que Jesus Cristo é Deus, é o Filho do Deus vivo, e declaramos então a nossa fé nele e em sua obra salvadora. A forma simbólica de nós demonstrarmos publicamente a fé, a nossa fé no Filho de Deus e o arrependimento do pecado é o batismo. Conforme está lá em Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33, diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Amados, Paulo está dizendo que quando imergimos nas águas do batismo, estamos simbolicamente sepultando a nossa velha essência humana e pecadora. E quando nós emergimos, quando nós saímos das águas, estamos simbolicamente sendo ressuscitados um novo homem, com uma nova essência. Agora, não mais uma essência carnal, não mais nascido da carne, da vontade do homem, da vontade do sangue, conforme está lá no Evangelho de João, no capítulo 1, mas pela vontade de Deus. Então nós não somos mais criatura, mas somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, assim como Jesus Cristo, não devemos mais andar em pecado. No versículo 5, continuando então Romanos, capítulo 6,
Verso 5 diz: porque se fomos unidos com ele, com Jesus, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Aqui está a nossa confiança, amados. Nós, se fomos sepultados na velha essência, né? O velho homem foi sepultado com Cristo Jesus, certamente seremos também ressuscitados com ele. E assim como Jesus está assentado à direita do Pai e reina eternamente, nós também fomos chamados para reinar juntamente com Jesus Cristo. E isso é maravilhoso. No verso 6 diz assim: sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu já está justificado do pecado. Amados, em Romanos, né, nesse mesmo capítulo 6, no verso 23, está escrito assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso Paulo diz no versículo 7, pois quem morreu está justificado do pecado. Amados, quando nós morremos simbolicamente, tá? Morremos para o pecado, nós nos tornamos servos da justiça. Ali, como eu citei, o versículo 23 está dizendo que o pagamento do pecado é morte. Se nós não abandonarmos o pecado, nós estamos condenados à morte. Este é o salário do pecado. Vamos morrer, só que aí é a morte eterna, é a condenação eterna. O versículo 8 vai dizer assim: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Amados, lá em Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, entenda que ao homem está determinado morrer uma única vez. Por isso, então, assim como Jesus Cristo morreu uma vez, ressuscitou e vive eternamente, assim também nós morreremos para o pecado, também seremos ressuscitados e a morte não terá mais poder sobre nós. Viveremos com Cristo para sempre. Aleluia! Verso 10 diz assim: pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também nós, considerem-se mortos para o pecado. Assim também vocês, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Amados, deixa eu fazer um comentário sobre esses versículos, né? Aquele que nasceu de novo
não segundo a vontade do homem, como eu disse, mas segundo a vontade de Deus, já não pode ser dominado mais pelo pecado, pois está cheio do Espírito Santo e crucificou na carne suas paixões pecaminosas. Em Gálatas, capítulo 5, versículos 17 a 23, o apóstolo Paulo fala sobre uma luta que existe entre a nossa natureza humana e o nosso espírito. E ele diz assim, se quiserem dar uma pausa, Gálatas capítulo 5, versículos 17 a 23. Porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem, não façam o que querem, não façam o que a nossa essência humana deseja. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. São imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Então veja que são todas as coisas que são da mesma essência que essas. E aí o apóstolo continua no verso 21, declaro a vocês, como antes já vos preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Amados, a lei só é contra a desobediência. Quando nós obedecemos a lei não tem poder contra nós, porque fazemos aquilo que é certo diante de Deus. Continuando, verso 15. Voltamos então para Romanos, capítulo 6, verso 15. E então, havemos de pecar por não estar debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem? Se do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que produz ou conduz à justiça? Amados, quando Paulo diz que se nós obedecemos ao mundo e suas tradições, então somos servos do mundo, e isso nos levará à morte. Mas se obedecemos a Deus, isso nos levará à justiça de Deus, que há na graça de Cristo Jesus. Verso 17 diz assim: mas graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues. Paulo, o apóstolo, está dando graças a Deus, porque antes, aquelas pessoas, antes de conhecer a palavra de Deus e declararem fé em Jesus Cristo, eles eram escravos do pecado. Mas agora eles vieram a obedecer de coração, por amor, à forma de doutrina a que eles foram entregues. Amados, que doutrina nós estamos obedecendo? A doutrina de Jesus Cristo, da palavra de Deus, a doutrina que foi ensinada pelos apóstolos, como nós acabamos de ler aqui. Paulo está dando graças a Deus por aqueles cristãos estarem obedecendo a doutrina que ele ensinou, e que Jesus ensinou, e que Pedro, João, Tiago, Judas ensinaram. Qual nós estamos seguindo, amados? Verso 18.
e uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Falo em termos humanos, por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram os membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereçam agora que foram justificados, os seus membros para que sejam servos da justiça, para a santificação, que é o nosso tema de hoje. Esse versículo nos dá a chave para a santificação, amados. Antes nós éramos escravos do pecado, pois nós oferecíamos a nós mesmos como servos para o pecado. Mas agora que fomos justificados pela fé em Jesus Cristo, devemos nos oferecer como servos a Deus, lembrando que o servo obedece ao seu Senhor. Se servos da justiça, sejamos servos da justiça para Deus, para a santificação. Amados, servir à justiça significa obedecer a Deus. E esta obediência é que nos leva à santificação. No passado, então, nós conquistamos a justificação pela fé em Jesus Cristo e na sua obra redentora. E agora, no presente, nós vamos nos santificando pela palavra de Deus, pela obediência à palavra de Deus. E no futuro, receberemos então a glorificação. E então o nosso processo, a nossa salvação estará completa. A santificação é o que Deus faz em nós. Nesse sentido, a salvação ela é progressiva. Uma criança nova é perfeita, mas não é adulta. Uma frutinha, né? Também ela é perfeita ao formar-se, mas ainda não é madura. Em Efésios capítulo 4, versículo 13, diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O apóstolo Paulo estava falando aos Efésios sobre este amadurecimento progressivo, até chegarmos então à plenitude, à estatura do Filho de Deus. Tendo sido então justificado o crente, o que crê em Deus, ele progride e prossegue para a perfeição. Ele não alcançará essa perfeição em vida, neste corpo carnal, porque o corpo é imperfeito, como nós vimos naquilo que o apóstolo Paulo falou aos Gálatas, né? Existe uma luta entre a carne e o espírito. Mas nós chegaremos à perfeição, na glorificação. Isso acontecerá ou na ressurreição dos mortos, ou no arrebatamento da igreja. Amados, a santificação é a salvação do domínio e influência do pecado. Vou repetir, a santificação é a salvação do domínio e da influência do pecado sobre a nossa vida. Santificação bíblica significa basicamente separação para uso e posse de Deus. Uma boa definição é a que Paulo deu e que está relatado por Lucas no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 23, que diz assim: do Senhor, de quem sou e a quem sirvo. É uma boa definição. O apóstolo Paulo estava dizendo isso, que eu sou do Senhor, eu sou dele e sirvo a ele. Santificação não é apenas, amados, uma pessoa pertencer a Deus, mas é também servi-lo, é obedecê-lo.
Se somos santos de Deus, separados, certamente estamos servindo a Ele. A santificação progressiva é a ação contínua de Deus em nossa vida. Mas, diferentemente da justificação, em que não há nada mais que possamos acrescentar, fomos justificados por uma obra única, feita pelo Filho de Deus, na cruz do Calvário. A justificação não se acrescenta mais nada. Mas a santificação depende de uma cooperação nossa. A justificação não, mas a santificação depende de nós. Cooperar com sua santificação progressiva demanda uma consciência do nosso papel. Não será o tempo que nos tornará maduros. Não é o tempo que torna um ser humano maduro, amados, sábios e sem pecado. Temos que batalhar juntamente com o Espírito Santo, diariamente. Nós batalhamos com Deus, então é uma ação cooperada. Justificação é a obra única de Jesus Cristo. Santificação é uma obra de cooperação com Deus. Depende do nosso esforço. Amados, caminhando para a conclusão, o cristão precisa resistir ao pecado até ser levado deste mundo, seja através da morte e ressurreição ou através do arrebatamento na volta de Jesus Cristo. Nesse sentido, o cristão ele pode dizer assim: estou sendo santificado pelo poder de Deus. Amados, então cabem aqui algumas perguntas para nós refletirmos. Pergunta 1. Nós já nos arrependemos sinceramente da nossa desobediência à palavra de Deus? Em outras palavras, eu creio na Bíblia, eu creio na palavra de Deus. Eu tenho realmente fé em Deus? Pergunta 2. Já declarei publicamente a minha fé em Cristo Jesus para que Ele não me negue diante do Pai? Demonstrei minha fé obedecendo sua ordenança de ser batizado nas águas como um símbolo do sepultamento da minha velha essência humana? Conforme nós vemos nos Evangelhos e em Atos dos Apóstolos? 3. Eu morri realmente para o pecado ou eu continuo desobedecendo a palavra de Deus e seguindo as tradições humanas que foram me ensinadas ao longo da vida? Amados, a nossa vida, ela depende de uma resposta sincera a estas perguntas. Faça um autoexame, amados. Ore ao Pai, peça perdão, se arrependa verdadeiramente e peça ao Espírito Santo Deus que te ajude neste processo de santificação. A palavra de Deus nos diz, lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Amados, nós precisamos nos esforçar neste processo de santificação. A obediência à palavra de Deus significa sacrificar a nossa tradição, tudo aquilo que nós aprendemos. Isso é carregar a cruz. Quem não tomar a sua cruz e seguir a Jesus Cristo, não merecerá o reino de Deus. Amados, a Bíblia nos mostra o caminho para a santificação. Como, por exemplo, em Salmos, capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amados, então, primeira coisa que nós devemos fazer para alcançar esta santificação é ler diariamente a palavra de Deus e meditar nela e obedecê-la pela fé.
Segundo, dedique tempo em oração, em conversa com o Pai. Em nome de Jesus Cristo. Peça ao Espírito Santo te conduzir, amados, nesta conversa. Peça orientação e poder para vencer o pecado. Terceiro, esforce-se para fazer aquilo que agrada a Deus. Então, para finalizar, na primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículos 2 e 3, está escrito assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque é assim como o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Amados, o versículo 2 está tratando aqui da glorificação. Quando Jesus vier, nós seremos assim como ele é. Porque quando Jesus voltar, amados, se estivermos mortos, seremos ressuscitados em um corpo glorificado. Se estivermos vivos na volta de Jesus Cristo, o nosso corpo será transformado segundo o corpo da sua glória, conforme está lá na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4. E o versículo 3 está tratando do processo que estamos vivendo hoje, a santificação progressiva, porque ele está dizendo aqui, olha, a qualquer que nele, em Jesus, tenha essa esperança, a esperança da glorificação, purifica-se a si mesmo hoje. O purificar-se hoje significa caminhar em obediência à palavra de Deus, a santificação. Vamos orar, amados? Senhor Deus, obrigado. Obrigado por Tua palavra, Senhor, que nos liberta de toda mentira, de todo engano, conforme o Senhor disse, Senhor Jesus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pai, eis aqui a Tua verdade que nos liberta de toda mentira, de todo engano, de todas as fábulas, nos liberta da mentira de Satanás que hoje age no mundo, e por isso o mundo está condenado, Senhor. Mas o Teu desejo para conosco é que tenhamos vida e que sejamos salvos pela verdade. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida eterna. Pai, ajuda-nos a andar em obediência. Obrigado, Paizinho, por ter nos justificado, por Tua graça na cruz do Calvário. E ajuda-nos, Pai, neste processo de santificação. Ajuda-nos, Pai, a Te obedecer. Ajuda-nos, Paizinho, a ter amor pela Tua palavra, meditarmos nela dia e noite. Pai, conduz-nos em oração ao Senhor. A palavra nos diz no capítulo 8 de Romanos que o Espírito Santo, Deus, nos ajuda em oração, porque nós não sabemos orar como convém, e que o Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Oh, Pai, abre, Senhor, a mente, os ouvidos, ilumina o coração de cada amado que está acompanhando esse estudo, este devocional. Pai, transforma a nossa mente para que sejamos Teus filhos, Teus representantes aqui na terra, para que muitas vidas também possam ser salvas pelo Senhor, através de nós, através da nossa palavra que proclama o Teu Evangelho, as boas novas do Senhor, as boas notícias do Senhor ao mundo, para que sejam salvos. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Meus amados, sejam muito abençoados por essa palavra. Creiam em Deus. Creiam na palavra de Deus.
Tenha uma semana muito abençoada na presença do Pai, na graça do Senhor Jesus Cristo. Amém. Fiquem bem.